Estamos na tua casa nesta noite e cremos que o Senhor está aqui. E estamos aqui para te adorar, para louvar o seu nome, para glorificar o Senhor, para ouvir a sua palavra e para sermos também abençoados por ti. Senhor, aprendemos que mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias longe dos seus átrios. Então, Senhor, que seja uma noite especial, que o Espírito Santo fale no nosso coração, que o Senhor também se agrade de nós, assim como o Senhor se agradou de Abel, se agrade, Senhor, de nossa oferta, do nosso coração, se agrade, Senhor, do nosso louvor, da nossa oração, da nossa atenção para com a tua voz. No nome de Jesus, nos abençoe nesta noite. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Bom, nós não podemos nos esquecer que a semana que vem, no dia 24, nós vamos iniciar uma campanha, o Tanque de Betesda. Lembrando que foi ali que um homem que sofria há 38 anos foi alcançado pelo Senhor. Quando nós lemos esse texto no Evangelho de São João, no capítulo 5, se não me engano é do versículo 1 ao 18, parece ser algo tão comum, mas não. Nesse local, nesse tanque, se reunia ali uma verdadeira multidão de pessoas, enfermas, doentes, que a Bíblia menciona, aleijados, paralíticos, cegos, surdos, pessoas acometidas de toda enfermidade, porque eles tinham uma esperança de que, de tempo em tempo, um anjo movia aquelas águas e a primeira pessoa que era colocada na água era curada de qualquer mal. Alguns estudiosos falam que era apenas uma vez por ano. Outros já falam que era algo mais comum. Acontecia várias vezes. Mas a verdade é que a Bíblia menciona que estava ali um homem há 38 anos. Sozinho, ou talvez no começo tivesse alguém com ele, mas ele, se tivesse, desanimou na caminhada. E passaram-se 38 anos, esse homem ali, naquele local. Andar não podia. Imagine o sofrimento, o desespero desse homem ali há tantos anos. Já talvez até acostumado com aquela vida. Mas Jesus visita aquele tanque. E eu creio que o Senhor tinha um plano na vida daquele homem. Porque o Senhor, quando passa perto dele, pergunta: você quer ficar curado? É claro que o Senhor Jesus sabia qual era a sua intenção. Mas o Senhor Jesus queria ouvir ele falar. Ele disse: eu quero, Senhor. Só que eu sou sozinho. Não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me lance na água. Quando o anjo movimenta as águas. Eu sempre fico para trás. Mas nesse dia o Senhor fala com ele: você quer ficar curado? E ele olha para Jesus e crê: eu quero. E foi um ato de fé, porque o Senhor fala: levanta, toma a tua cama e vai embora. E esse homem creu naquela palavra. E ele se levanta, não olhando para a sua fragilidade, a sua limitação, mas olhando para Jesus e crendo
naquela palavra. Se ele fosse olhar para suas limitações, ele continuaria ali. Nada aconteceria na vida dele. Mas ele creu no Senhor. Ele creu naquela palavra. E ele então se levanta e imediatamente ele obedece, pega a sua cama e sai dali glorificando a Deus. Então, o anjo mexia as águas. Mas eu creio que aquela hora o Espírito Santo mexeu a palavra de Deus no coração daquele homem. Aquela palavra tornou-se palavra viva. E ele se levanta, toma a sua cama e sai glorificando a Deus. Então, esse tanque de Betesda era um lugar conhecido como Casa da Misericórdia. Essa palavra quer dizer casa de misericórdia. Ou seja, ali estavam aqueles miseráveis que precisavam de um milagre. Mas poucas pessoas eram alcançadas. Mas quando aquele homem olhou para Jesus, ele não precisou mergulhar no tanque. Ele apenas abriu seu coração e creu. E ali Jesus operou um grande milagre, curando aquele homem. E foi assim que o nome de Jesus se espalhou, a sua fama se espalhou, e muitas daquelas pessoas que eram curadas, que eram abençoadas, passou a seguir Jesus, e seguindo Jesus aprenderam, tornaram-se discípulos de Jesus. Servos do Senhor. Então, olhando para esse texto, nós vamos fazer uma campanha de 7 sexta-feira. Nós sabemos que aqui não tem um tanque, mas a fonte da água viva é Jesus. E nós vamos estar aqui à frente. Algumas vezes vamos dobrar nosso joelho, outras vezes vamos orar em pé mesmo, ou talvez onde você está sentado, mas vamos ter um momento de oração, de busca a presença de Deus, sabendo que Ele é o manancial de águas vivas, e nós podemos mergulhar nele e sermos abençoados, como foi aquele paralítico que sofria há 38 anos. Então, a partir da próxima sexta-feira, com a bênção de Deus, nós vamos iniciar essa campanha. Dia 20, ou melhor, dia 24, hoje é dia 17, então sexta-feira que vem, quero contar com a sua presença. E agora, terça-feira, dia 21, a pastora vai ter momento de oração, uma mini vigília, a partir das 8 horas. Será um feriado, dia 21, se não me engano, é Tiradentes, né? É, feriado. E então, esse dia 21 de abril vai ser oração, a partir das 8 da noite. E são nesses cultos de oração que nós nos fortalecemos, que nós aprendemos a amar mais o Senhor, aprendemos a segurar nas suas vestes, passamos a ter experiência, experimentarmos algo novo. São nessas noites de vigília que muitas vezes o nosso coração se volta mais para Deus. Enfim, dia 21, você não pode perder essa noite tão especial aqui na igreja. Mas, queridos, antes de nós ministrarmos a unção com azeite, eu estava olhando um texto aqui na Epístola de São Tiago, no capítulo 5, quando Tiago fala algo importantíssimo. Está no capítulo 5, no versículo 7. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração,
porque já a vinda do Senhor se aproxima. Então aqui São Tiago está escrevendo para a igreja, ensinando algo muito importante. Sede pacientes. Aprendermos a descansar em Deus, a confiar em Deus, a termos paciência, não sermos pessoas explosivas, pessoas desesperadas, pessoas sem domínio próprio, mas sermos pacientes. E ele usa como exemplo de paciência o lavrador. O lavrador tem muito para nos ensinar, porque ele planta algo e espera aquela semente germinar, brotar, crescer, e ele conta com a chuva no seu tempo certo, com a chuva temporã, e com aquela outra chuva serôdia, aquela chuva que acontece casualmente, e que vem e rega a terra, embebe a terra, e consequentemente traz vida para aquela semente que germinou, e cresce uma planta, uma árvore robusta, e que no tempo próprio dá o fruto. Então ele usa o lavrador como exemplo, que planta lá a sua roça, semeia, esperando a chuva, aquela chuva da época e aquela chuva que vem, que acontece ocasionalmente. E ele conta com isso para quê? Para que a sua semente germine e ele possa ter uma boa colheita. Então ele demonstra a sua fé ao semear. E a sua fé é regada pela sua paciência. Ele espera, crendo que vai colher. E então aqui São Tiago fala, sede pacientes até a vinda do Senhor. Porque na nossa caminhada, nós temos muitos obstáculos, muitos desafios. A luta do dia a dia nos faz lembrar do povo de Israel, caminhando rumo à terra prometida, o calor do deserto, os desafios do deserto. Mas eles tinham a esperança da terra prometida. É por isso, então, que São Tiago fala, sede pacientes, persevere, tenha a fé de um lavrador, porque a volta do Senhor está próxima. E ele continua dizendo, aqui no capítulo 5, não? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. É ter essa paciência e fortalecer o nosso coração. E nós nos fortalecemos com a palavra, meditando nela, colocando em prática, crendo nela, nós fortalecemos o nosso coração. Então a paciência e fortalecendo o nosso coração na esperança que nós temos. Tudo vai passar. As lutas que eu tenho nessa vida não se compara com as delícias que me aguardam na eternidade. Então, fortalecer o nosso coração com a esperança que nós temos de um dia estarmos assentados numa grande mesa com o nosso Salvador, com o nosso Jesus, de olhar para Ele e ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu tenho preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Então, fortalecei o vosso coração na esperança. Fortalecei o vosso coração, aguardando a volta do Senhor. Porque já
a vinda do Senhor se aproxima. Não vamos perder tempo. Ele diz assim: não vos queixeis uns dos outros. Não vamos deixar que coisas pequenas, certos contratempos, coisas que muitas vezes até nos magoam, nos ferem, mas não vamos deixar que isso nos enfraqueça, entristeça o nosso coração. Por isso ele diz para a igreja: não vos queixei uns contra os outros, para que não sejais condenados. Porque muitas vezes essas queixas, esses reclamos, entristecem o Espírito Santo, esfria a nossa fé, tira a nossa força, tira a nossa alegria. Então ele diz: não vos queixeis uns dos outros. O que tiver de fazer é orar. Coloca na mão de Deus, entrega para Deus. Você tem o Espírito Santo que te consola, que te conforta. Então, ele fala: não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais condenados. E outra coisa, ele fala: tome como exemplo a paciência de Jó. O nosso irmão Jó é o exemplo de paciência. Quando todos falavam contra, quando todos murmuravam contra ele, ele continuava esperando em Deus, colocando sua confiança em Deus, olhando para Deus, não blasfemando, não resmungando, não procurando culpado, mas todas as suas queixas, todos os seus reclamos, ele entregava a Deus, ele falava com Deus, ele demonstrava a sua verdadeira fé no Senhor. Então, meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência também dos profetas que foram antes de vós. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Olha, a paciência de Jó trouxe grande vitória para ele. E toda pessoa paciente que espera no Senhor também tem grande vitória. Há um salmo que fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o segredo é ser paciente. E ele usa aqui o exemplo de Jó, que teve paciência, né? E o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Também aqui ele fala algo que muitas pessoas não vigiam. Não jureis pelo céu, não jureis pela terra. Pessoas tomaram o nome do Senhor em vão. Isso que entristece a Deus, isso que entristece o Espírito Santo. Então, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e não façam nenhum outro juramento. Ah, eu juro por Deus. Não jurem. Não façam nenhum outro juramento. Mas que a vossa palavra sempre seja sim, sim e não, não. Eu juro por Deus, eu juro pelo céu. Nada disso. Sua palavra seja sim ou seja não. Mas nunca jurando nem pelo céu, nem pela terra, não faça nenhum outro juramento. E aqui ele fala algo também. Está alguém entre vós aflito? Quantas pessoas vivem aflitas? E o melhor remédio, ele fala: ore. Para quem está passando por um momento de aflição, ele diz: está alguém entre vós aflito? Ore. É a única forma. A pessoa está aflita, a pessoa está passando por dificuldade, a pessoa está passando por um momento de dor, de tristeza. Não adianta ficar lamentando, reclamando ou chorando. Mas a Bíblia fala: ore. E se for uma pessoa conhecida, ore com ela. Se for um amigo seu, ore por ele.
Mas para a aflição, o remédio é oração. Quem sabe nessa noite tem aqui alguém aflito. Aflito com problema no lar, lá no trabalho, profissional. Alguém doente, problema de saúde. Algum filho embaraçado, com problema, com vício. Você está aflito. Talvez dívidas. Dificuldades que você está passando. O remédio é oração. Está alguém entre vós aflito? Não fique esperando do homem. Busque o socorro de Deus. Está alguém entre vós aflito? Ore. O que mais? Está alguém entre vós doente? Doente. Chame os presbíteros, chame os pastores da igreja. Chama os obreiros da igreja. E o que mais que ele fala? E orem sobre ele ungindo com azeite. O azeite da unção. Está alguém entre vós doente? A igreja é um pronto-socorro espiritual, aonde a pessoa chega, como lá no tanque de Betesda. A esperança era o mover das águas. A igreja é a fonte da água viva, onde está Jesus. Ali está a cura para a pessoa. Está alguém entre vós doente? Chama os pastores, presbíteros, ungindo com azeite. E a oração da fé. Aquela oração que é feita pela pessoa enferma. A oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha que coisa linda. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Se for necessário, se magoou alguma pessoa, peça desculpa. Se alguém te magoou, perdoe. Esse é o segredo para a pessoa ser abençoada. E orai uns pelos outros. É importante orar um pelos outros. Não orar só por você, ore por você. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore por aquela pessoa que você está colocando na mão de Deus para ser salva. Ore uns pelos outros. Por quê? A oração feita por uma pessoa de fé, a oração feita por uma pessoa temente a Deus, a oração feita por uma pessoa justa, ela tem um poder extraordinário. São Tiago fala assim, essa oração pode muito em seus efeitos. O que ele está querendo dizer? Deus ouve a oração de uma pessoa de fé. Por isso, não deixe de orar na sua casa, por alguém que você conhece, no seu trabalho. Alguém que precisa de oração. Ore, meu irmão. Deus está com você e muito pode em seus efeitos. O resultado da oração que você faz, ela tem um poder tremendo. Muito pode em seus efeitos a oração de uma pessoa temente a Deus, de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa justa. Por isso o crente não tem que ficar aí se lamentando. Eu sou fraquinho. Eu sou pequeno. Você, irmão, você diante de Deus, eu diante de Deus, nós somos como uma poeira, mas Deus nos ama. Deus ama a sua vida. Você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. E muito pode em seus efeitos a sua oração. Creia. E quando você ora, o seu corpo está na terra. Mas
Deus se transporta para os lugares celestiais. Você se assenta nos lugares celestiais. A hora que você está orando, meu irmão, seu corpo está aqui na igreja. Mas você espiritualmente está na presença de Deus, está perto do trono. Deus está ouvindo a sua oração. As coisas acontecem no mundo espiritual. Da mesma forma que nessa noite nós estamos aqui, nós vamos orar. Mas tenha certeza que a glória de Deus, o poder de Deus vai se manifestar nas nossas vidas, porque nós estamos bem perto do trono do Senhor. Os milagres vão acontecer, porque no momento da oração, nós estamos na presença de Deus. Amém? E guarda bem isso, muito pode em seus efeitos a oração de uma pessoa temente a Deus, de uma pessoa justa, de uma pessoa de fé. Ou seja, a sua oração, ela corta os céus, o espaço, e chega no céu, na presença de Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus, bem bonito, bem forte. Glória a Deus. E aqui ele diz assim, para terminar já. Já cortou, Jefferson? Não pode cortar.